Começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de direitos humanos, políticas públicas e cidadania. Como anda a sua leitura? Você é daqueles que consegue ler pelo menos um livro por mês ou não tem o hábito de ler? A última grande pesquisa sobre o assunto, realizada pelo Instituto ProLivro e divulgada em 2019, apontou que quase metade dos brasileiros não tem o hábito de ler. Não é só isso. Recentemente, outra pesquisa, dessa vez internacional, feita com crianças do 4º ano fundamental, concluiu que a habilidade de leitura da criança brasileira está entre as piores do mundo. O que explica esses resultados? Como mudar essa realidade? O Contraplano está começando. Para conversar sobre a importância do hábito da leitura, recebemos a diretora da Biblioteca Pública Benedito Leite, Aline Nascimento, a professora aposentada e idealizadora do projeto Leve, Leia e Doe, Socorro Salles, e a jornalista e criadora de conteúdo, Bárbara Ellen. Sejam bem-vindas. Eu queria começar esse programa com uma pergunta direcionada para vocês três. Qual a origem da relação de vocês com a leitura? Olá, tudo bem? Fábio, Socorro Salles, Bárbara. A minha relação com a leitura começou, graças a Deus, porque eu tive pais leitores, né? E eu tive essa referência familiar que é muito importante, que infelizmente não é da maioria das pessoas. Então eu tive um pai e uma mãe que sempre gostaram de ler e de escrever, e isso foi sempre a minha base. E assim eu me tornei uma adulta leitora, mas lógico, é todo um processo. Mas eu tive a base familiar. Socorro, por favor. Oi. Eu já fui bem diferente. A minha família não era família de leitores. A minha mãe não lia, minha mãe é semi-analfabeta. Mas eu sempre gostei muito de querer ser professora. E foi o que aconteceu. Eu me formei no magistério, passei 32 anos sendo alfabetizadora, ensinando as crianças a lerem. Então, isso fez com que eu tivesse gosto pela leitura. Ensinar outro a ler. Isso era assim, um sonho, importante demais. Então, isso para mim se tornou assim, um objetivo de vida. Eu passei a gostar de ler. Já há algum tempo atrás, eu ensinava as crianças a ler, mas lia pouco, porque eu trabalhava com alfabetização. A alfabetização não requer muito que a gente leia alguma coisa, requer que você ensine a criança a ler, decifrando, né? Então, depois de algum tempo, eu passei a ter amor pela leitura. Eu amo ler. Bárbara, como é que foi a sua experiência? Já comigo, acho que teve uma influência familiar também e um acesso facilitado à leitura. Né? Na minha escola eu tinha uma biblioteca e aí a gente conseguia pegar esses livros alugados. Então acho que isso facilitou muito o meu processo de leitura, porque ainda que eu tivesse um incentivo em casa, eu também tinha um acesso facilitado à leitura. Então foi assim que começou. Bom, pensando nessas experiências que foram relatadas, a minha pergunta é, existe uma receita para as pessoas gostarem de ler? Na opinião de vocês, existe uma fórmula que faça com que, de repente, esse número que a gente trouxe no início do programa, de 40% dos brasileiros, ou mais, um pouco de 40%, quase metade dos brasileiros que não têm o hábito da leitura, possa ter o hábito da leitura? Aline? Eu não tenho uma fórmula, né? Mas eu acredito como teve aqui o exemplo, aqui a gente teve exemplos diferentes. O da Bárbara, por exemplo, que ela teve a referência familiar, isso é muito importante, e ela teve o acesso. Eu te digo, como bibliotecária que sou, especialista em leitura e formação de leitores, e trabalhando há 30 anos em biblioteca pública, que o que faz a pessoa, o que facilita, o que torna o leitor próximo do livro é justamente o trabalho que você faz de mediação de leitura, o acesso ao livro, tanto o livro, aí vem a quantidade de bibliotecas, é muito importante, porque a gente sabe que o livro, existe uma polêmica, o livro é caro, o livro não é caro. Eu acho que o livro ainda é caro, sim. Então, nem todas as pessoas conseguem ter acesso ao livro. Então, é preciso que existam espaços de leitura, que as bibliotecas
que as escolas tenham bibliotecas escolares, que tenham bibliotecas com acervo, com profissionais competentes, como bibliotecário, porque ele é a pessoa capaz de fazer essa mediação, ser a ponte entre o livro e a leitura, que tenha bibliotecas públicas em todos os municípios, que existe esse trabalho sério de mediação de leitura, porque não adianta você ter uma biblioteca muito bem equipada se as pessoas não conseguem chegar até o livro. Então, esse trabalho de mediação de leitura, que é um trabalho que eu tenho certeza que a Socorro Salles vai falar, que é o trabalho que ela faz de permitir que o outro tenha acesso ao livro, isso é fundamental. Então, é você fazer que você possa ser essa ponte, esse link entre o livro e o leitor. Porque não adianta estar o livro aqui, estar o leitor aqui, se não tem esse caminho, né, se você não faz com que ele tenha esse caminho para chegar. E aí todas as fórmulas, os métodos que você utiliza para você tornar aquele livro atrativo, quando você trabalha com criança, quando você trabalha com jovem, quando você trabalha com adulto, quando você trabalha com idoso, né, porque a gente pode conquistar leitores em qualquer fase, em qualquer faixa etária, e esse trabalho, como você vai tornar aquele livro, aquela linguagem, aquele texto, como você vai selecionar determinados tipos de texto para aquela faixa etária, para que o que você conquiste, o que você alcance, não seja o contrário do que você quer. Porque se você, no momento de selecionar o texto literário, a gente vai sempre trabalhar o incentivo à leitura com a literatura, se você faz e não sabe escolher... Ele precisa se reconhecer. Ele não consegue escolher um texto adequado para aquele grupo, para aquela faixa, para aquela população, aquela comunidade, ele pode fazer o contrário. Em vez de atrair, no lugar de atrair, ele pode fazer justamente fazer com que as pessoas tenham aversão ao livro. Isso é muito. Então, esse trabalho diário de mediação de leitura e ofertar os livros, as políticas públicas para que existam bibliotecas, para que as escolas tenham bibliotecas, para que todos os municípios tenham suas bibliotecas públicas, mas que sejam espaços com qualidade, com livros de qualidade, livros literários, livros que estimulem a pessoa e que atraiam o leitor para o texto. Por favor, Bárbara. Uma forma de fazer isso, que eu acho muito legal, que é uma forma muito simples que a gente faz, é de conversar sobre livros. Tipo, pegar esse assunto e trazer nas rodas de conversa. Tipo, olha, fulano, eu tô lendo esse livro aqui. Porque às vezes o que eu percebo é que fica muito distante da população. E parece uma coisa muito difícil, quando na verdade é uma coisa super prazerosa. Mas aí quando você conversa, às vezes o que tu falou assim, eu tô lendo esse livro sobre isso, isso, isso. Ai, que legal, interessante. Então, eu já me interesso na leitura, então fica um pouco mais próximo, eu sinto que fica um pouco mais próximo quando você está conversando sobre livros, sobre o que você está lendo, porque às vezes tem pessoas que estão ao seu redor que estão ouvindo e já se despertam o interesse em fazer. E aí a questão é importante, hoje a gente está vendo o crescimento muito grande dos clubes de leitura. Sim. Isso aí vem bem dentro, então as pessoas se organizam e divulgam os livros, o livro do mês é esse, então todo mundo vai ler e depois vai discutir. E essa roda só aumenta. A informação está no centro da roda e todos ao redor dela podem ter acesso àquele E também tirar suas dúvidas. Às vezes tu tem que estar lendo um livro, tu sente mais dificuldade. Durante a pandemia eu tive um clube do livro. Eu achava muito interessante que a gente falava assim, às vezes cada um tinha uma percepção totalmente diferente sobre o livro, mas um acrescentava o outro. Então eram leituras mais interessantes e que a gente fazia até com mais prazer, porque estava compartilhando. Então eu acredito muito nisso, de compartilhar suas leituras. Você sendo leitor, esse compromisso, eu vou compartilhar minhas leituras. E essa roda de leituras deve começar sempre na escola. É importante que a escola faça isso. A partir do momento em que o aluno começa a ouvir sobre determinado livro, ele começa a sentir interesse. Porque eu vejo a leitura como o principal fundamento, tem que ter disciplina. A leitura exige uma disciplina. Então, para mim ler, eu tenho que gostar do que eu estou lendo e ter disciplina com aquilo. Eu tenho um exemplo em casa de mim mesmo, que eu não lia. Já vim ler depois de adulta, depois de ter filhos grandes. Então, eu passei a gostar da leitura, mas eu escolhi o livro que eu queria ler. Não era qualquer livro que me desse. Então, o livro você tem que ter, é como Paulo Freire fala, a leitura tem que ter amor àquilo que você lê, porque senão não compensa. Esse trabalho que eu faço de distribuir os livros dentro do ônibus, que é o projeto Leve, Leia e Doe, eu fiz baseado nisso. Nós vivemos numa sociedade, numa comunidade letrada.
onde a sociedade exige que você conheça tudo que está ali, né? Saiba ler aquilo ali. Então, para que você saiba ler, tenha conhecimento de tudo que está ali, você tem que ler. E como é que eu vou ler se eu não tenho livro? Então, eu me baseei nisso. Eu tinha um N livro, mais de 150 livros, depois que eu me aposentei, e fiquei olhando para ele sem saber o que fazer. Aí, um dia eu entrei no ônibus e eu olhei uma menina lendo. Eu digo, já sei, vou entregar dentro do ônibus. E peguei uma sacola, botei os livros tudo e levei. Achei que todo mundo gostou. Aí eu tornei, só que eu fiz o projeto colocando os livros no banco do ônibus. A pessoa pegava, tanto é que o nome veio daí, leve, leia e doe. Mas não deu muito certo, porque as pessoas, entra muita gente no coletivo e as pessoas achavam que era para comprar. Eles olhavam o livro, olhavam e depois botavam lá de novo. Então eu passei a entregar na mão das pessoas, né? Ofereci o livro, você aceita um livro? Faça parte do projeto, você não vai pagar nada por ele. Aí pronto, foi um sucesso. No ônibus até troca, tem pessoas que não gostam do que acabamos de falar. O gosto pela leitura, né? O livro aqui, eu gosto mais desse aí, você quer trocar comigo? Existe isso dentro do ônibus. Existem pessoas em determinados pontos, que não é só em ônibus, é em praça. Eu tenho várias pessoas onde eu vou entregar livro de 15 dias. Porque amam ler, mas não tem essa possibilidade de adquirir o livro. Então isso é importante demais. A causa econômica, me parece que é claro que é uma das Às principais vezes, causas, sim. né? Mas não é a única, não, evidente. Não é a única, porque também tem a questão da preguiça. Tem muita gente que tem preguiça de ler. Pega um livro e começa, não quero mais. Porque nós temos essa tecnologia, né? É isso que eu ia dizer, a partir do celular, as informações são mais rápidas, né? Ele pega aquilo ali na hora que ele quiser. É mais fácil ele pegar, é mais difícil ele ler um livro do que ele pegar vamos dizer, uma informação do TikTok, uma gravação no TikTok. Para ele é rápido, são coisas rápidas. Ele pega uma informação, hoje está saindo uma informação de um livro tal, ele vai lá e vê rápido, do que ele ainda esperar esse livro chegar para comprar. Então tem essa, os livros são chamados livros digitais, tem essa parte aí que já impede um pouco. Que a gente vai entrar nessa discussão mais à frente sobre essa questão do digital. Mas a Aline puxou esse tema e a experiência da Socorro também a Bárbara também pode contribuir. A gente teve um contraplano recentemente que discutiu a primeira infância, né? E principalmente a capacidade de desenvolvimento nessa fase da vida. Foi um consenso aqui que a gente falou que não é necessariamente a gente precisa aprender ou desenvolver o hábito da leitura na infância. Mas é óbvio que se você desenvolve nesse período, potencialmente a chance de você ter um leitor é muito maior? Com certeza. Absolutamente, com certeza. Meu neto tem 2 anos, ele já tem a caixinha dele de leitura. Toda noite, quando ele vai dormir, ele já diz, lê mãe, lê mãe. Aí ela vai, pega o livro, lê para ele tudo. Então, aí ele já vai criando um hábito de leitura. Ele pega os livrinhos dele, ele diz elefante, cavalo, ele faz a leitura dele. Aí já é um começo. Quanto mais cedo você apresentar o livro, com certeza mais fácil vai ser a transformação daquela criança numa pessoa leitora, num adulto leitor. E aí existem, porque são vários tipos vários tipos de livros, de formatos que você pode oferecer para a criança, para o bebê. Por isso existem os livros de pano, os livros de plástico, e aí os livros de imagem. Eu uma vez estava participando de uma entrevista e o repórter me disse assim, meu filho tem 1 ano e meio, ele ainda não sabe ler. Aí eu disse, ele sabe, ele lê as imagens. Né? Então as imagens, ali é a primeira leitura que ele está vendo. Tanto que existem livros só de imagem, né? Voltados para o público infantil, só de imagem. Quando você lê uma obra de arte, ali não tem um texto escrito, tem uma imagem que você faz a leitura. Então a criança, quando ela não foi alfabetizada ainda, ela consegue ler. Então, é engano dos pais que acham que não devem ofertar livro porque as crianças ainda não foram alfabetizadas. Não, quanto mais cedo você ofertar, melhor. É por isso, por exemplo, no caso da Benedito Leite, nós temos uma biblioteca do bebê, que é de 0 a 4 anos. Então, todos os livros que tem lá são livros de imagem. Com mediação, o trabalho muitas vezes. Com mediação. Nós temos uma contadora de história dentro da biblioteca e assim...
Os bibliotecários que trabalham são mediadores, é lógico que nem todo mundo é mediador de leitura, porque você tem também tem que ter as técnicas, as formações. Mas é importantíssimo esse trabalho de mediação, gente. Eu fui durante porque muito tempo. Não adianta, e não é assim, eu vou ler o que eu gosto, porque ele ainda não foi apresentado. Então, por isso é que é importante o trabalho de mediação, que é justamente a forma como você vai apresentar, e a partir da apresentação que você faz desses livros, ele vai fazendo suas próprias escolhas. E é interessante que você falou da disciplina. Eu estava conversando com um escritor que é maranhense, que estava aqui em São Luís essa semana e nos visitou na biblioteca, lançando o livro Perla Stuart, a ex-mulher, ele é Dionísio Neto, e ele estava falando do processo criativo dele, e ele dizendo que para ele é disciplina e liberdade. Porque quando você tem disciplina, você consegue ter a liberdade de escolha, né? Você tem mais tempo para tudo isso. Então não tem desculpa de, eu não leio porque eu não tenho tempo, eu não leio. Não. A maior desculpa dessas pesquisas é a falta de tempo. E a gente sabe que a prioridade, o tempo quem faz é a gente, né? A gente prioriza as coisas que a gente gosta. Agora, para gostar é preciso ofertar e é preciso ser essa ponte entre o livro e o leitor sempre. Sempre. Eu concordo, sim, que desde a infância eu acho que faz muita diferença. Eu tive muita inspiração em ver, por exemplo, minha mãe lendo, meu avô lendo, sendo grandes leitores, e isso com certeza fez total diferença. Mas eu acho que se você não teve acesso desde criança, não significa que porque você não teve acesso desde criança que você não pode ser um grande leitor. Eu acho que eu tento muito passar isso, de que poxa, você ainda não leu, mas talvez tenha um gênero aí que você gosta. Tem um gênero que te interessa, que é o que a Socorro estava falando. Tem alguma coisa ali que desperta o interesse. Seja um romance, seja um assunto específico que você vai buscar e vai ler sobre esse tema. Então, eu acho que facilita muito. Os pais, eles têm que realmente sempre ofertar isso, e as próprias escolas também fazerem maneiras, criarem, às vezes, jogos ou até competições positivas, né? Sem aquela coisa do pesado, mas para incentivar o aluno a ler, a ir lá na biblioteca, conhecer a biblioteca, não ter medo de entrar na biblioteca para pegar o livro. Mas se você é um adulto que nunca leu, eu acho que tem total, tendo a disciplina, a vontade e sabendo escolher o livro certo, com certeza consegue. Eu vou te dizer assim, com experiência de 30 anos, né, como bibliotecária e especialista em leitura e formação de leitores, eu digo uma coisa que é muito forte, que muita gente, inclusive, pode criar polêmica, mas que não existe a pessoa que não é leitora, que não gosta de ler. Existe a pessoa que ainda não conseguiu encontrar o seu texto. Concordo. Concordo demais. Então, em qualquer época, você pode sim se transformar em leitora. É o caso da nossa colega pois aqui. A Socorro já Salles, foi depois, né, que meus filhos estavam grandes. Hoje eu leio 3, 4 livros, 5 no mês. Até porque eu tenho uma disponibilidade, né, gente? Mas a gente não pode colocar, sempre é necessário que existam políticas, não é só a família, porque a gente sabe que a gente existe. É um país que tem muitas desigualdades sociais, então a gente sabe que é necessário, é fundamental políticas públicas de livre leitura. Para facilitar esse acesso aos livros. Que permitam que as pessoas tenham acesso. A gente vai falar um pouco dessas políticas no próximo bloco, tá bom? Chegamos ao fim do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos nossa conversa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia para conversar sobre a importância do incentivo ao hábito da leitura. E a gente começa esse segundo bloco, a gente terminou falando da questão das políticas públicas, né? E você, Aline, já falava no primeiro bloco da importância de, por exemplo, toda cidade ter uma biblioteca. Isso é uma política pública e que outras poderiam ser importantes para o desenvolvimento ou fomento desse hábito da leitura? Eu acho que além a biblioteca com profissionais, né, com acervo adequado, a questão que você trabalhe a formação de mediadores de leitura, o apoio às comunidades, porque não é necessário que apenas, e a gente sabe da dificuldade que as pessoas, por exemplo, da zona rural se desloquem até o centro, né? Então que tenha formações, né, que sejam realmente essas políticas públicas concretas, efetivas, que a comunidade tenha seus leitores e seus, os seus mediadores de leitura, para que eles possam fazer esse trabalho na sua comunidade e que tenha essa extensão. Primeiro,
a questão do valor do livro, então tem que ter, por exemplo, editais públicos para ajudar os autores a publicarem seus livros, porque tem muita gente também precisando, que tem muito conteúdo para ser publicado, mas não tem recurso para publicar. Então é necessário que existam essas políticas públicas que financiem os autores, porque a gente tem toda uma cadeia do livro, que é a cadeia criativa, que estão os autores, que estão as editoras, que estão os livreiros, a cadeia a produtiva, a criativa e a leitora. Então essa cadeia criativa ela tem que estar inserida dentro de todas essas políticas públicas. Por exemplo, uma agora que vai ter a nível federal é a questão que já está previsto para que dentro do programa Minha Casa Minha Vida tenha toda casa que seja entregue, ela tenha uma mini biblioteca, que a cesta básica também tem livros. Então são várias ações que vocês podem fazer, que o governo pode fazer. Isso eu falo a nível municipal, estadual e federal. Entendeu? Então, cesta básica contendo o livro, porque o livro, a leitura é um direito humano, né? Então é um direito, como dizia Bartolomeu Campos de Queiroz, é o criador e idealizador do Manifesto por um País Literário, que foi o maior movimento que deu inclusive início para o plano, a escrita do Plano Nacional do Livro e Leitura, que ele dizia que, agora eu até me perdi falando de Bartolomeu, porque eu gosto muito dele. Sinceramente, agora eu perdi o meu raciocínio completamente. Mas ele incentivava a questão da leitura? Mas era outra questão que eu ia falar com relação ao livro do Bartolomeu. Eu vou já me lembrar aqui e voltar, e eu falo que a questão da importância dele. Perfeito. Quando ele do falava acesso, isso. né, a esses livros Mas desde casa. eu vou já me lembrar. Mas essa questão dessas políticas, porque, por exemplo, a gente vê hoje muitas bibliotecas comunitárias, muitos clubes de leitura, e uma efervescência muito grande da literatura, e a gente pode ver aqui no Maranhão. Agora mesmo a gente está tendo ainda, celebrando Gonçalves Dias, né? E a gente viu todos os municípios participando. Incrível. A gente mesmo, eu enquanto coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, nós conseguimos fazer com que bibliotecas de 50 municípios fizessem ações sobre Gonçalves Dias. E a gente sabe que se não tivesse tido esse apoio, Gonçalves Dias não teria sido tão celebrado. Não é? Então isso faz parte dessa política pública, de você fomentar isso. Os editais para publicação de livros é necessário, a diminuição do valor do livro, né? A compra para livros, que as bibliotecas elas não sobrevivam apenas de doação, e graças a Deus a gente aqui no Maranhão está tendo compra de livro de qualidade que a gente pode distribuir para a população. Que ótimo. Pois é, além das bibliotecas, as escolas deveriam ter uma biblioteca. Todas elas? Todas elas. É uma lei, forma né? de incentivo. Com acervo adequado. É uma lei e que não é cumprida, a gente sabe disso. Com acervo, principalmente de escritores maranhenses, né, dando oportunidade, porque tem muitos por aí que ainda não tiveram essa oportunidade. Socorro, eu queria que você falasse também um pouquinho, sei que você já falou do projeto, mas eu queria ouvir um pouquinho das consequências, dos resultados disso, assim, exemplificando algumas situações de como que percebe que o impacto existe desse projeto, né? O que uma doação significa para esse público, muitas vezes, né? Sim. Alguém que de repente não era leitor, passou a ler. Como é que a gente pode exemplificar um pouco? Sim, olha, esse projeto ele já tem 4 anos. Nós já entregamos 8.000 e poucos livros. Isso no final do ano passado. Então, é um impacto. Eu já tive várias histórias. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, viu? Eu espero que na Feira do Livro agora eu já possa estar terminando o livro. Então, para mim, o maior impacto para mim foi um lavador de carro. Lá na Praça João Lisboa, hoje nós somos amigos. Quando ele olha eu com a sacola que eu vou entregar lá, ele corre, deixa eu carregar essa sacola, doutora. Ele gosta muito de ler. Ele, o filho, a nora e o neto. Mas ele disse que eles têm pouco acesso a livros. Tanto é que a primeira vez que eu entreguei o livro para ele, ele quase chorou. Ele dizia que fazia uns 6 meses que eles não liam nenhum livro, porque não podiam comprar e, assim, às vezes ele tinha vergonha de pedir.
Muitas vezes acontece isso, a classe mais humilde às vezes tem vergonha de pedir certas coisas. Eu disse, não seja por isso. Quantos são? Lá em casa nós somos 4, vou estar aqui os 4 livros. Eu vou deixar meu telefone, você me avisa quando terminar, porque aí vocês vão repassar um para o outro, porque é como se fosse uma corrente de leitura, um acaba de ler, outro dá password, quando todos terminarem, o senhor me liga que eu venho trazer novamente. Os livros não ficam com as pessoas, não né? ficam com as pessoas, tanto é que o nome do projeto é Leve, Lê e Doe. Você leva, lê e depois doa para alguém. No livro atrás tem uma ficha que tem meu nome e a data, e a pessoa coloca o seu nome e a data a partir do momento que repassa. A gente já fez esse feedback para ver se estava vendo mesmo isso, eles faziam isso e estava acontecendo. Legal. Dentro do ônibus já encontrei motorista que agradeceu demais, até saiu do banco e me abraçou. Então isso faz com que às vezes eu não desista, porque as dificuldades são muitas. Os ônibus são muito precários, são muito altos para mim. Eu já não tenho assim uma idade, não sou muito jovem, já caí dentro do ônibus. Então, às vezes eu quero desistir porque eu não tenho livro, não tenho quem doe. Eu já fui atrás de alguns políticos, já fui atrás de prefeitos, mas sempre há um obstáculo. É o que eu vejo a leitura. A leitura sempre as pessoas colocam um obstáculo na frente. Não dão assim aquele valor que seria o essencial. E quem está em casa, como é que pode ajudar Pois de é. alguma forma? Esse projeto, ele sobrevive de familiares. Porque tem os contribuintes financeiros, né? Porque o projeto tem várias coisas nele, tem marcador de texto, tem calendário, tem um monte de coisa que a gente coloca dentro do livro. Tem recadinho do coração, porque também tem um valor afetivo, né? Que a gente acaba fazendo com que o leitor sinta-se, né, acarinhado pela pessoa que está entregando. Dentro do ônibus, eu tenho assim um prazer enorme de entregar, como também já tive várias decepções, né? Isso aí não vou dizer que tudo é flores. Tem pessoas no ônibus que não querem o livro de jeito nenhum. Diz logo, não gosto de ler. Às vezes eu dou argumento, que tal isso aqui? Isso aqui é um livro muito gostoso, fala disso. Não quero. Eu não insisto muito para evitar qualquer problema. Mas sempre que eu entro no ônibus, já tem pessoas que me conhecem. Várias pessoas, eu entro em todas as linhas. Todas as linhas. Eu entrego 4 vezes na semana, 15 livros na sacola, porque não dá para pegar mais de 15, porque são pesados. Os livros mais pesados, tipos de biografias, eu entrego nas praças, porque aí eu vou de carro e a facilidade é maior. Mas para mim foi uma satisfação muito grande, até porque a vida inteira eu fiz com que as pessoas gostassem de ler, né? Aprendessem a ler. Então, quando eu me aposentei, eu fiquei meio que triste por não fazer mais nada. Até esse dia que chegou, que eu olhei para a minha estante, eu quero dar esses livros, mas eu não quero dar para uma biblioteca, que ele vai sair da minha estante e vai para outra estante. Eu quero que ele circule de alguma forma. Aí foi que eu tive a ideia de ver essa moça lendo no ônibus e de entregar os livros. E hoje eu vou dizer aqui para vocês, a gente foi convidada para ir para o programa do Luciano Huck. Que legal. A gente vai, acho que é em outubro, para que ele faça o Bem Não Importa Quem. É um quadro que eles têm, né? Então a gente já mandou várias coisas para ele e a gente está aguardando, todo mundo ansioso. Eu, a menina que trabalha com a marketing, que também é da minha família, é a Juliane, que trabalha com a marketing do projeto, até porque em termos de tecnologia eu sou muito ruinzinha. Então, e aí o projeto está assim, caminhando, né? Graças a Deus, a gente, todo o tempo, os livros são doados como? Nós temos 2 pontos, um na Torre de Fogo, que é uma agência de turismo na Coama, e a Júlia Produções, que também é na Coama. A gente tinha na leitura, mas o incentivo da leitura foi bem pouco. Uma coisa que me surpreendeu bastante. Perfeito. Queria ouvir a Bárbara um pouquinho da experiência dela com o Cactos Literários, é isso, Bárbara? A minha experiência é um pouco mais digital, digamos assim. Eu tinha me mudado, estava morando em São Paulo, estava com mais tempo disponível para ler. E aí eu disse, cara, faz tanto tempo que eu não estou lendo direito, eu preciso retomar esse hábito. E aí comecei a retomar e botar na minha rede social mesmo. Os livros que eu li o livro, fazia uma resenha, li o livro, eu disse, cara, por que eu não faço um espacinho para colocar todas essas leituras e facilitar com que as pessoas possam depois achar esses livros? E aí eu criei esse espaço no Instagram. E foi meio surpreendente, porque, na verdade, eu percebi que tinha muita gente querendo falar de leitura e que não tinha um espaço para isso. E na época que eu criei, foi na época que outras pessoas também estavam nesse boom de Instagrams literários.
E eu comecei a seguir pessoas que indicavam livros, peguei ótimas indicações, mas também comecei a produzir ali meu conteúdo, postar basicamente as minhas resenhas e contar como é que era esse meu hábito da leitura, como é que eu fazia para ler tanto, porque era a pergunta mais, tipo, cara, como é que tu faz para ler tanto? Aí eu falava, não, é porque hoje em dia eu tô com mais tempo, mas às vezes, se tu olhar no teu celular, tu vai ver, por exemplo, alguns celulares eles dão essa coisa do tempo de uso. E você vê que você passa muito tempo no celular. Será que não tem meia hora desse tempo que tu não pode utilizar para ler? Porque assim, as pessoas acham que para ser um grande leitor você precisa passar o dia todo lendo. E não é essa a realidade. A gente que é leitor, a gente na verdade às vezes lê meia hora, às vezes lê o dia todo, às vezes lê 2 páginas porque era o que deu e a gente quer muito ler naquele dia. Isso já é suficiente para ser um leitor. Isso já faz com que no final do mês você já tenha lido 1 livro, 2 livros. E no final do ano você vai ler quantos? 12, 24. Então, assim, eu comecei a mostrar isso para as pessoas. E comecei a compartilhar. E nisso virou realmente foi uma experiência muito válida. E aí, tanto é que hoje em dia eu compartilho no meu próprio Instagram. Durante a pandemia, a gente houve aquela... todo mundo em casa, sem nada para fazer, e foi quando eu criei um clube que eu chamava de Clube do Cactus, que foi nesse período da pandemia, e a gente se reunia todo mês para escolher um livro juntos e se reunia todo mês para ler. E uma experiência interessante do clube é que a gente fazia um mix de temas para não ler sempre a mesma coisa e justamente nos desafiarmos a ler outras coisas. E aí uma vez a gente botou um livro russo de Dostoiévski, que é uma literatura mais robusta mesmo, e foi uma experiência super interessante, porque cada um começou ali, semanalmente a gente conversava sobre leitura pelo Telegram, e a gente começou a conversar sobre aquele livro. Nossa, eu achei essa parte muito difícil, nossa, esse personagem é isso. No final do mês, todo mundo tinha lido o livro, que talvez sozinho não tivesse conseguido ler. Então, para mim, a leitura saiu de ser um hábito meu, para ser um hábito coletivo meu e de outras pessoas. Então, é como se, ao compartilhar sobre a leitura na internet, eu encontrasse amigos leitores que estão compartilhando comigo também. Então, às vezes eu recebo dicas, eu dou dicas, e hoje em dia eu já recebo dicas. Bárbara, eu achei esse livro aqui a tua cara, eu acho que tu vai gostar. Porque eu sempre dou a nota do que eu achei de cada livro. Então, as pessoas conseguem ver mais ou menos qual é o meu estilo de leitura e eu também ver o delas. E também, isso tudo como forma de compartilhar e depois virar um incentivo mesmo para os outros. E o que eu percebi nessa jornada de falar na internet sobre literatura é que tem muita gente que, na verdade, tem receio de começar. Às vezes parece que, como a senhora falou no nosso Socorro, que é tipo, as pessoas, a senhora entrega o livro, não quero, não sou leitor, não quero ler. Mas às vezes é porque é tão distanciado, é como se a leitura fosse uma coisa tão elitizada, que as pessoas têm até medo de ler, acham que não são capazes mesmo de terminar um livro. E na verdade é aquilo que a gente estava falando, é só encontrar qual é o estilo, qual é o gênero. Não gostou desse? Tenta um outro gênero. E às vezes as pessoas falam, tu lê livros clássicos. Eu falei, eu leio, mas assim, às vezes quando eu não estou afim de ler clássico, eu leio um livro bobinho ali, que é um livro também, que vai te acrescentar também. E quando eu criei o Cactus, foi nessa coisa de tentar, de alguma forma, ter não é uma ocupação, mas tentar com que os livros me ajudassem a viver aquela fase que eu estava vivendo, que era uma fase difícil para mim. E os livros sempre nos salvam, né? Eles sempre abrem nossa cabeça para um mundo, né? E mostram outra visão, te dão um conforto, um aconchego. Então, o meu objetivo em compartilhar na internet, propositalmente, sobre os livros é isso, é entender, é mostrar para as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças e, pelo contrário, é um hábito muito maravilhoso. E eu vejo o feedback das pessoas que às vezes não eram leitores e que se tornaram depois de alguma indicação e falando que, poxa, se eu soubesse eu tinha conversado antes, porque realmente é um hábito maravilhoso. Eu queria terminar esse bloco, se vocês concordarem com uma provocação. Qual foi o livro que marcou a vida de vocês? Sei que talvez seja difícil pensar assim rapidinho, a gente não tinha planejado isso, mas se vocês fossem indicar uma leitura ou um livro, qual seria o livro, Aline? Olha, são muitas leituras, né? Muitos livros. Mas eu vou trazer um para cá com o meu trabalho de mediadora de leitura. E do Bartolomeu, que eu comecei a falar, ainda agora eu esqueci, eu ainda não lembrei o que era. Eu tenho um livro dele, que é um livro que vai para todas as idades. Se chama Correspondência. Eu vou colocar aqui, não que seja o meu livro que mais me marcou, mas o meu trabalho como mediadora, porque é um livro que consegue
chegar a todos os públicos e transforma. Do Bartolomeu? Bartolomeu Campos de Queiroz. Socorro. Correspondência. Pois é, eu gosto muito do Nick Village, aquele autor que não tem as pernas e os braços. Eu já li toda a coleção dele. Eu sou encantada pelos livros dele. Algum especial? Qualquer um? Qualquer um dele. O Indomável, para mim, foi o melhor. Perfeito. Bárbara? Eu não poderia dar outra indicação, porque meus seguidores vão até ficar zangados se eu der outra indicação, mas um dos livros que eu mais indico é O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, um autor brasileiro que inspirou grandes autores como o próprio Gabriel Garcia Marques e que muita gente não conhece. E eu comecei a ler O Tempo e o Vento por uma indicação da minha mãe, que ela adorava, dizer que eu ia gostar muito, e eu realmente fiquei assim meio apaixonada e assim comecei a indicar muito esse livro. E eu acho que ele conta um pouco da história do Brasil de uma forma muito encantadora, de uma forma que é incrível. E é um livro brasileiro, então eu acho que eu tenho que indicar ele. Perfeito. A gente chega ao fim assim do segundo bloco, vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano de hoje, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo a importância do incentivo ao hábito da leitura. As nossas convidadas, a diretora da Biblioteca Pública Benedito Leite, Aline Nascimento, a professora aposentada e idealizadora do projeto Leve, Leia e Doe, Socorro Salles, e a jornalista e criadora de conteúdo, Bárbara Ellen. A gente não tem como não começar esse último bloco, né, falando de que forma, né, a leitura digital impactou na leitura, né? Esse hábito da gente passar mais tempo nas redes sociais, na internet, ou mesmo lendo livros digitais, como é que isso influencia no hábito da leitura? Alguém quer começar? Eu posso. Bárbara? Eu acho que, falo até por experiência, né? Eu utilizei da internet para falar sobre leitura. Mas eu percebo que o que mais atrapalha para mim nem é a questão do você ler no digital, né? Você utilizar seja o Kindle ou um tablet ou o próprio celular para ler, eu acho que não é isso que prejudica. Para mim o que mais prejudica é o tempo que a gente passa fazendo outras coisas no celular. E realmente as redes sociais, por exemplo, às vezes impactam muito, porque você preenche seu dia ali com vários momentos vendo na internet, mas que poderiam ser momentos de leitura. Uma solução para esse problema que eu mesma fiz para eu poder conseguir ler foi determinar um momento do dia que seria o meu momento sem celular e com a leitura. Seja no meu Kindle ou no físico, sem celular com a leitura. E eu achei que isso facilitou muito, porque naquele momento meu celular ficava longe e eu vou passar pelo menos meia hora lendo. Então foi dessa forma, mas eu percebo que as pessoas não criam estratégias de leitura. E aí acabam realmente passando o dia todo no celular e a gente percebe que às vezes não conseguem ler tanto justamente por estarem muito conectadas, hiperconectadas, né? O digital, ele facilitou na questão de ser mais leve, de carregar, do pessoal ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Você pode ter uma biblioteca no celular, né? Pois é. Mas também o físico não deixa de ter também as suas vantagens, né? Quem gosta de passar folha, o cheirinho do livro, ai gente, o cheirinho do livro novo é muito gostoso. E você ter aquele livro, colecionar, ele lá na estante, está todo o tempo vendo, na hora que você quiser vai lá e pega. Você pode emprestar, já o digital você não pode emprestar. Você também tem que estar atento, porque como é um dispositivo, você tem que não deixar a bateria cair, porque de repente você perde aquele conteúdo, tem tudo a vantagem e desvantagem, né, do livro digital para o livro físico. Eu particularmente gosto mais do livro físico. O digital, ele requer muito a questão da visão, né? Eu já tenho um pouco de problema de visão, então eu gosto mais do livro físico. Mas para as pessoas que, hoje em dia, o mundo das pessoas que vivem todo o tempo, não pode carregar muito peso, vive agoniado, precisa levar uma série de coisas, então o digital se torna mais fácil, até porque o dispositivo é mais leve, já dá para ele carregar N coisas ao mesmo tempo. Aline? Eu não tenho nada contra o livro digital, apesar de a minha preferência, de Aline Nascimento, é o livro físico, assim como é da maioria da minha geração, mas aí eu vou muito pelo que a Bárbara falou, aí é a questão do que, o importante é você ler, agora
o que você está lendo é que é a grande questão aí, né? Então a gente sabe. Infelizmente, nem todo mundo tem essa disciplina que a gente já falou. E realmente o tempo que você passa não é com uma leitura literária, ou mesmo uma leitura para adquirir conhecimento científico, tecnológico. Mas isso tem afastado as pessoas, principalmente no meu caso de biblioteca pública. O mundo inteiro, as bibliotecas tiveram uma queda muito grande de seus frequentadores e que hoje ela consegue, através das várias, isso eu estou falando a nível mundial, né? Com os seus serviços, as suas ações, e saber que a informação ela não está somente em livros físicos, mas a informação está numa fala como essa aqui, né? Então é uma leitura que a gente está fazendo da palavra. E então quando a gente trabalha com esse tipo de leitura, independente do suporte que ela está contida. Então o que é importante é que as pessoas leiam e que essa leitura consiga humanizá-las, consiga transformá-las e consiga fazer com que todos nós consigamos exercer a nossa cidadania, podemos fazer nossas escolhas, não apenas ouvir e não falar. Então é isso, então independente. Agora é lógico que tem uma queda, mas assim, quando você olha a nível de Brasil, a gente não pode ainda achar que o livro digital, porque por mais que ele custe mais barato, mas a gente sabe que tem toda a questão de custos de internet, de dados móveis, né, de você pagar uma assinatura de um livro digital, mas que assim que as pessoas leiam. Quero que as pessoas leiam e que as pessoas sejam, que se sintam melhores e que possam ser transformadas através das suas vidas, independente de ser digital ou físico. Eu prefiro sempre o físico, porque eu levo para onde eu for, ele está, como ela consegue distribuir, fazer o projeto dela nos ônibus, né? E as bibliotecas, elas vão sempre ter, apesar de ter a parte tecnológica, ela tem que avançar, até porque a gente não consegue ter todas as informações de todos os livros físicos, por uma questão óbvia de espaço físico, e são milhões de informação que são publicadas e publicizadas no minuto, no mundo todo, e jamais a gente vai conseguir ter tudo isso fisicamente. O digital, ele facilita isso, né? Você consegue ter uma biblioteca imensa dentro do seu celular, do seu tablet. E é isso, mas que as pessoas leiam independente do suporte. Talvez seja não entender que é uma contraposição, né? Exatamente. Que é uma coisa ou outra, né? Eu queria trazer por 2 exemplos mais recentes que aconteceram. Eu estava justamente aqui no digital, né? Levantando, e vou precisar do óculos para poder ler, porque a Suécia ela vinha investindo desde 1990 em informatizar os materiais didáticos dela. E esse ano, por conta de uma conclusão de pesquisa, e aí tem a ver que era 100% daquilo que ela produzia era digital, ela decidiu voltar atrás e imprimir livros físicos. Ao mesmo tempo, a gente teve recentemente em São Paulo um anúncio por parte do governo do estado de que iria também distribuir o material didático dele, o material dos livros, 100% digital. Também voltou atrás, esse muito mais por uma pressão do que necessariamente por observação daquilo que nunca existiu, de ser aqui no Brasil 100% digital. Talvez pensar 100% digital seja de fato um problema. O que será que leva a gente, de repente, a ter que pensar nessa conjuntura em que tenha que integrar um a outro e não um ou outro em detrimento, né? A gente nem pode pensar em 100% digital quando o nosso acesso à internet no Brasil ele não é um acesso pleno. É meio doido pensar em 100% digital quando a gente sabe que a gente tem diversas... já existiram avanços, mas a gente ainda tem um longo caminho até o Brasil, mostrou isso, né, até o Brasil de fato ser um país digitalizado. Então eu não acredito no 100% digital. Eu acho que a internet ela traz possibilidades, né, inclusive de você conhecer leituras que talvez você não conheceria antes. Às vezes o Kindle, eu gosto muito dele, você consegue levar para qualquer lugar e ele é muito leve. Então, por exemplo, quem anda de transporte público, às vezes é um investimento que vale a pena porque você pesa menos na bolsa, mas eu, por exemplo, utilizo as 2 ferramentas. Eu utilizo o Kindle, que eu gosto para algumas situações, quando eu viajo, quando eu quero levar para o trabalho, algum livro que é muito grosso, aí eu pego e leio no Kindle.
mas o livro físico ele também está presente, inclusive porque a leitura no livro físico é totalmente diferente da leitura no Kindle, né? Então é uma outra experiência. Então eu gosto de ter essas duas experiências. Então eu sou de acordo com vocês. Eu acho que a gente tem que, na verdade, ver qual é o meio que se encaixa naquele momento da nossa vida ou no momento específico do dia e utilizar essas ferramentas para ler. Que é melhor você ler no digital do que não ler. Isso é um fato. Então, eu penso dessa forma. É você utilizar, né? Eu, pelo menos, também gosto de ler mais no físico. Também é minha preferência. Mas tem uns seguidores que só leem no Kindle. E são grandes leitoras também. Então, eu acho que é isso. É você ver o que é melhor para você. E pensar, quando a gente pensa em transformar tudo digital, eu já fico até reticente. E olha que eu sou muito do digital, gente. Eu sou 100% digital, mas a gente tem um acesso muito dificultado. Então, não tem como pensar uma leitura somente no digital. Eu acho que, pelo contrário, é utilizar os livros que a gente tem. Pois é, você falou da questão da pandemia e isso foi... Como a gente viu, como o Brasil, como nós estamos muito longe ainda, né? De ser um país digital... E quando as crianças, os jovens precisaram ter suas aulas remotas, foi uma loucura. A gente viu que às vezes era um celular para a família todinha assistir a aula no mesmo horário. Todos os filhos tinham que assistir aquela aula e só tinham um aparelho, um smartphone. Então é uma realidade que não é a nossa, né? Mas a gente precisa saber que tem as duas formas e gostar. Eu também tenho o Kindle e tenho o livro, mas às vezes eu passo um mês, esqueço de carregar o meu Kindle e eu vou no livro físico porque é o que eu mais gosto. E aí, só dando um exemplo, quando a gente faz um trabalho de promoção da leitura com criança, colônia de férias, lendo as férias na biblioteca, no primeiro dia, as crianças e os pais chegam todas com o seu smartphone. É uma luta para a gente conseguir que eles larguem. E aí, quando chega na metade da colônia de férias, do dia, da manhã, eles já começam a soltar. No segundo dia, eles não lembram mais que eles têm smartphone. Por isso que eu falo, é a questão de como você faz, a ponte que você tem que ser entre o leitor e o livro. Que é o trabalho que a família, que o pai faz, que o professor faz, que o bibliotecário faz, que você faz, que ela faz. Então, nós somos todos essa ponte. E como a gente vai, como a gente vai decorar, o que a gente vai fazer no caminho dessa ponte é que vai fazer com que as pessoas tenham acesso ao livro ou não. E eu vou sempre dizer que tem que ter a maior política pública do livro leitura são bibliotecas públicas, sim, não apenas em todas, uma por cidade, mas em todos os bairros. Todas as porque escolas. É a forma mais democrática de acesso à informação e à leitura são as bibliotecas públicas, porque tem que estar, é tudo gratuito. Né? E as pessoas têm que saber que é tudo gratuito. A Benedito Leite, as pessoas têm gente que tem medo de chegar por causa daquele prédio, que ao mesmo tempo que atrai o turista, afasta também a pessoa de uma classe social que se acha mais baixa, que acha que ela não tem condições de entrar. E quando ela vê que lá é tudo para ela, muda. Mas até ela chegar e entrar, tem que ter um trabalho, né, muito sério, de construção mesmo e de desconstrução de muita coisa que foi construída erradamente, culturalmente para a gente, sobre o acesso ao livro, da informação, que historicamente a gente sabe que foi negada para muitas pessoas, né? Então a gente tem que ver que não importa se o leitor é digital ou o leitor é físico. O que importa é que a gente leia, que as pessoas tenham o hábito de leitura. Não tem coisa mais emocionante do que eu entregar os livros, olhar para trás e ver todos lendo. É muito lindo. Então você vê que seu trabalho está dando resultado. Vamos terminar dizendo, vocês estão lendo algum livro no momento, ou o último livro que vocês leram também? E como que isso foi importante? Vocês conseguem? O livro que eu acabei de terminar, foi o Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. É um livro que ele é desse perfil que eu falei pra vocês, facinho de ler e ao mesmo tempo muito envolvente, né? Tu entra no livro esperando uma coisa, na hora a autora consegue criar uma história super original. Então, essa é a minha indicação da vez, que é o último livro que eu li. Socorro! Eu acabei de ler o último livro do Nick Vujicic, esse que eu falei, que eu adoro ele. Então, esse foi o último livro dele, Seja Minhas Pernas e Meus Braços. Excelente livro. Ele é um autor que dá muitas palestras, ele é um autor
que incentiva muito as pessoas que têm autoestima baixa, né? Por ele ter esse defeito, nasceu com esse defeito físico, ele é uma pessoa excelente. Ele incentiva você a viver, ter fé em Deus e viver. E olha, eu gosto muito de livro de autoajuda, são os meus preferidos. Eu estava lendo muito Gonçalves Dias por conta do trabalho, mas recentemente a gente recebeu a visita do maravilhoso Marco Lucchesi, da Academia Brasileira de Letras, e eu fui aqui nas livrarias da cidade procurar um livro dele e não tinha nenhum, consegui comprar pela internet. Comprei 3 livros dele, doei 2 para a biblioteca, Benedito Leite, estou lendo O Bibliotecário do Imperador e estou lendo, comecei a ler também o Perla Sturte, que é um romance do Dionísio Neto, e já comecei essa semana, então estou com as 2 leituras assim, paralelas, porque cada uma que chega a gente vai se encantando e a curiosidade fica muito aguçada. Mas é o Marco Lucchesi agora e o Dionísio Neto, que é maranhense. O Marco Lucchesi, que hoje é o presidente da Fundação Biblioteca Nacional e um grande escritor brasileiro. Perfeito. Queria agradecer a presença de vocês, né? E que esse hábito da leitura possa ser renovado, ampliado, né? Que cada vez mais pessoas possam se inspirar nos exemplos que também estiveram aqui hoje para poder ler. Muito obrigado. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.